Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Vamos dar continuidade na aula de hidrostática. Hoje nós vamos falar no princípio de Pascal. Vamos lá. Aqui, ó, princípio de Pascal. E para trabalhar com o princípio de Pascal, é interessante usar a prensa hidráulica. É um dispositivo, vocês já viram, que desce e sobe carro. O princípio do freio dos automóveis também é de acordo com o princípio de Pascal. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma prensa hidráulica. Isso daqui é um êmbolo que pode descer livremente aqui e subir. Aqui outro êmbolo que pode descer e subir livremente. Inicialmente eles estão na mesma altura em relação ao fundo. Sobre este êmbolo aqui que eu chamei de A, este êmbolo é cilíndrico e tem uma área A. Esse outro êmbolo é cilíndrico e tem uma área B. Vejam que a área de B é maior que a área de A. Aqui em verde eu desenho um líquido qualquer. E nós sabemos que o líquido é incompressível, ele não consegue se comprimir. Então, se eu aplico uma força aqui, ó, que eu vou chamar essa força de FA, força sobre área é pressão, então eu vou pressionar isso daqui para baixo. Como esse líquido não se comprime, vai ser transmitida para este outro êmbolo aqui, ó, uma força que eu vou chamar de B. Aí, ó, força aplicada, força transmitida. Como o líquido não se comprime, a pressão que eu aplico no êmbolo A é exatamente igual à pressão transmitida para o êmbolo B. Isso é o que diz o princípio de Pascal. A pressão exercida num ponto do líquido incompressível é transmitida a todos os pontos deste líquido. Então, a pressão que eu exerço em A é exatamente igual à pressão transmitida em B. Pressão no ponto A é a força aplicada no ponto A sobre a área A. A pressão no ponto B é a força transmitida ao ponto B na área B. Então, daqui nós temos que FA sobre FB é igual, olha aqui, passei o FB para cá, área A dividido pela área B. Olha que interessante aqui, ó. Esta equação aqui é muito importante para o princípio de Pascal. Ou seja, força e área são grandezas diretamente proporcionais. Olha outro ponto interessante aqui, ó. Quando eu aplico uma força no êmbolo A, este êmbolo A vai descer. Ele vai vir para cá, ó. Opa. Olha, este êmbolo A vai descer. Vamos imaginar que ele venha para cá, ó. Olha, o êmbolo A desceu. Ele desceu uma altura ou se deslocou. Vou chamar aqui deslocamento do êmbolo A. Então, DA, deslocamento do êmbolo A. Ou, se você quiser, delta SA, tanto faz. Claro que, quando esse êmbolo desce, esse daqui vai subir, então ele vem para cá, ó. Olha, o êmbolo subiu, ele se deslocou de dB. Vejam que o volume de líquido que desceu aqui é o mesmo volume de líquido que sobe ali. Então, nós podemos daqui tirar o seguinte, ó, que o volume do líquido que desce em A é o mesmo volume do líquido que sobe em B. Que desceu aqui, vai subir aqui. Mas vejam que, como esta área é menor, esse deslocamento é maior do que este. Mas o volume é o mesmo. Se aqui descer 1 litro, aqui vai subir 1 litro. Olha, volume que desce em A é área, ó, área A multiplicado pelo deslocamento A. Então, vou encontrar o volume desse líquido que desceu. Vai ser igual ao volume do líquido que subiu, que é a área B, multiplicado por deslocamento B. Então, olha aqui,
Se eu sei que AA sobre AB é FA sobre FB, então vai ficar assim, ó, AA sobre AB, ó, passei para cá, vai ser igual a DB sobre DA, deslocamento de B dividido pelo deslocamento de A. Área A dividido pela área B é a força aplicada e transmitida, então vai ficar FA sobre FB igual a DB sobre DA. Multiplicando o cruzado aqui vai ficar a força aplicada em A multiplicado pelo deslocamento em A é igual a força transmitida em B multiplicado pelo deslocamento em B. Olha que interessante aqui, ó. Isso daqui, força multiplicado pelo deslocamento é trabalho. Então, nós falamos que o trabalho da força aplicada é sempre igual ao trabalho da força transmitida. Isso serve para qualquer máquina simples. Isso é princípio de Pascal, nada demais. Vamos agora fazer um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo aqui, ó. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado através de um cilindro de área 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa de 3 vezes 10 ao cubo quilogramas e está sobre o êmbolo de área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então veja que ele está sobre o êmbolo de área maior. Sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A, a intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para elevar o automóvel. Então olha aqui, para eu elevar o automóvel, eu tenho que aplicar uma força no êmbolo menor para baixo, que eu vou chamar de FA. E claro que aqui tem líquido, como o líquido é incompressível, a força vai ser transmitida aqui para o B. Então, o princípio de Pascal diz que força sobre uma área é pressão. Então, a pressão é transmitida a todos os pontos do líquido porque o líquido é incompressível. Mas vejam, para eu elevar esse carro com a força FB, eu tenho que superar o peso. Então, aqui ó, existe vertical para baixo o peso do automóvel. Então, a força mínima que eu tenho que fazer aqui para elevar o automóvel é quando a força B for igual ao peso. Aí a força aqui vai ser mínima. Então, através do princípio de Pascal, a força aplicada no ponto A sobre a área A tem que ser igual à força transmitida em B sobre a área B, ou seja, pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Mas não podemos esquecer que essa força transmitida em B é exatamente o peso do automóvel para poder elevar esse corpo. Então, a força mínima é FA sobre área A, que é menor, 3 vezes 10 a menos 5, igual a FB, que é o peso do automóvel, que é massa, multiplicado pela gravidade, que é 10, dividido pela área B, que é 6 vezes 10 a menos 3. Então, aqui nós temos, vou simplificar aqui, ó, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, vai ficar FA igual. Aí agora é só fazer conta, ó. 10 elevado a menos 5 passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 10 a quarta, porque ó, 3 com 1, 4. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Ó, que aqui é menos 5, aqui é 4 menos 1. Dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso vai ficar 3 dividido por 2, 1,5. 10 a menos 3 passa para cima, 10 elevado a 3, com menos 1, 2. Então, 10 elevado ao quadrado, newton, ou seja, 150 newtons é a força mínima que deve ser aplicada ao êmbolo menor
para elevar este carro. Beleza? Agora vamos ao B. Determine o deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo menor para elevar de 10 centímetros o automóvel. Então, para esse automóvel subir aqui, ó, esse êmbolo tem que descer. Então, ele quer saber quanto esse êmbolo tem que descer para que esse carro se eleve 10 centímetros. Então, nós já falamos que o deslocamento sofrido pelo êmbolo A multiplicado pela área A tem que ser igual ao deslocamento sofrido pelo B multiplicado pela área B. Então, o deslocamento sofrido pelo êmbolo A vezes área A é menor, 3 vezes 10 a menos 5 igual. Deslocamento sofrido por B, 10 centímetros. Como aqui está em metros, tem que passar para metros. 0,1 metro, só dividir por 100. Multiplicado pela área B, que é maior, 6 vezes 10 a menos 3. Então, o deslocamento sofrido pelo êmbolo A vai ser 0,6. É 6 vezes 10 a menos 1. Com menos 3, menos 4. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 4. Dividido por 3 vezes 10 a menos 5. Então, deslocamento de A vai ser 6 dividido por 3, 2. 10 a menos 5 passa para cima, 10 elevado a 5. Com menos 4, 10 elevado a 1. Então, isso daqui vai dar 20 metros. Aqui, ó, 20 metros ou 2.000 centímetros. Então, meninos, é isso aí. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Valeu, galera!